A Mozilla, empresa que faz o navegador Firefox, aquele da raposinha de fogo, famoso navegador de software livre, tem um novo CEO e ele tem um plano: apostar pesadamente em IA. Isso, para mim, pode ser a confirmação do fim do Mozilla Firefox. Ele já vem num caminho bem ruim nos últimos anos. Se vocês acompanham o canal, vocês devem ter visto alguns vídeos sobre isso, mas isso para mim é muito negativo e eu quero comentar um pouco com vocês sobre isso. Vai ser um vídeo um pouco diferente, porque na realidade eu tenho um roteiro, mas eu sei tanto sobre a história do Mozilla Firefox e falei tanto sobre essas coisas que eu vou fazer um vídeo aqui com a câmera grande, só me baseando no meu roteiro, conversando um pouco com vocês de por que eu acho que isso é muito ruim, tá, pessoal? Nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política, a política da perspectiva da classe trabalhadora. Se vocês curtem o canal, tem link para apoiar, né? Sigam, deixem o like, tem todos os sites e roteiros ali na descrição e no comentário fixado, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. A Mozilla tem um novo CEO que se chama Enzo De Meo. Botaram um Enzo lá de CEO da Mozilla e ele antes foi executivo numa fintech que se chamava Roofstock e ele também teve cargos de gerência num site que vendia móveis que se chamava Wayfair, ok? Ele estava desde 2024 na Mozilla trabalhando dentro da equipe do Firefox e daí uma pessoa do Firefox chegar ao cargo de CEO mostra que, ok, a Mozilla reconhece que esse é o produto mais importante dela e vai focar nisso, né? Mas antes da gente dele falar sobre IA e o que isso tem a ver, eu queria dar uma retrospectiva da Mozilla e do Firefox. Para quem não sabe, o Mozilla Firefox surge das cinzas do Netscape, quando esse projeto, que era o concorrente do Internet Explorer, é abandonado pela empresa dele, né? E parte da comunidade ali aproveita aquele trabalho e lança esse navegador de software livre. E por muito tempo, o Firefox foi visto como um navegador superior ao Internet Explorer. As pessoas gostavam muito de usar o Firefox e o Firefox era um projeto muito bom. E isso começa a dar uma mudada quando o Google Chrome começa a virar extremamente dominante. Nós já falamos aqui no canal, principalmente um vídeo que eu acho bem legal e que eu vou linkar aqui, que eu tô fazendo um react ao de Linux. Esse vídeo é bem antigo do canal, tá, pessoal? Mas que ele tá falando assim, a Mozilla tá gerenciando mal o Firefox e por isso eles estão perdendo, né, nessa luta contra os outros navegadores, o Google Chrome e o Safari. O grande problema que eu pontuo ali de ter essa leitura é que o Google tem um grande monopólio sobre várias coisas do mercado, sobre busca, sobre propaganda, sobre navegador, sobre sistema operacional mobile, e a Mozilla simplesmente não está tancando isso. E os outros concorrentes deles, né, são a Microsoft, são a Apple, e eles estão perdendo cada vez mais nos últimos anos a presença no mercado de navegadores, chegando a algo tipo 3% a 5% dos usuários, que é uma coisa que a gente não imaginava, assim, eles já chegaram a ter, se não me engano, 30% do uso de navegadores na internet. E basicamente o problema insolúvel que o Firefox tem hoje é a dependência deles no Google. Por que dependência do Google? Eles não são competidor deles? Sim, mas o modelo de negócio do Firefox é basicamente o quê? O Google paga para que ele seja a busca padrão dentro do navegador do Firefox. 85%, eu sei que isso parece mentira, tá, pessoal, mas 85% do dinheiro que a Fundação Mozilla recebe é do Google para que o Google seja a busca padrão dentro do Firefox. E isso é uma coisa que para o Google dá em torno de 500 milhões anualmente, que é um troco de pinga, e muita gente acha que o Google faz isso especificamente para que ele não pareça um monopólio tão grande, para que exista um navegador como o Firefox e ele possa dizer, olha, tem esse outro navegador que implementa os padrões livres, que é software livre e que inclusive ele é bem forte porque a gente dá dinheiro para eles. Então é muito estranho isso, tá? E a Mozilla sabe dessa contradição, porque se o Google parasse de pagar essa grana, meio que acabou a renda deles. Eles não tem como continuar. Então, uma das coisas estranhas que acontece já há muitos anos, nos últimos 15 a 10 anos, é que vocês vão ver a Mozilla tentando criar projetos diferentes que podem dar algum tipo de dinheiro para eles. Eles compram uma pequena startup aqui e tentam integrar isso no Firefox. Teve uma época que tinha o serviço de uploads, que era o Firefox Send, que eu achava muito legal. Não deu certo para dar dinheiro, aí eles matam o serviço. Tinha o Pocket, que era um de guardar links para poder ler depois, também não deu certo, eles mataram. Vários projetinhos assim, e eles ainda estão criando vários outros. Agora eles estão com a ideia da VPN e tal, coisas nesse sentido. E outra coisa estranha que tem na Mozilla é que eles são também uma espécie de fundação com
parte que tem que dar lucro. Uma parte deles que é assim, nossa missão é manter a web livre e aberta, é fazer padrões abertos serem popularizados, é manter esse navegador aqui livre para todo mundo. E outra delas é, nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos estar criando produtos que vão ter um modelo de negócios que vai estar funcionando. E, infelizmente, que nem eu disse, o modelo de negócio deles hoje é receber dinheiro do Google para que o Google seja a busca por padrão. E, ironicamente, uma outra coisa que a gente falou no canal é que nos últimos anos o Google tem sido processado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por ser um monopólio. E o Google é um monopólio, tá, pessoal? Repetindo de novo, eles têm busca, eles têm propaganda, eles têm sistema operacional, eles têm navegador, tudo isso integrado dentro dos seus produtos. Tem outros produtos também, né? Tem todo o ecossistema de produtos do Google Drive. Isso tudo dentro dos mesmos produtos cria um monopólio absurdo, onde eles têm acesso a dados importantíssimos que podem ser usados para te vender propaganda, para te recomendar um produto, para te recomendar vídeos. Então, o processo de monopólio é justo e seria legal que, de certa maneira, isso pudesse ser mitigado um pouco. Porém, uma das ações que está sendo proposta para mitigar esse processo é que o Google não possa mais fazer esse tipo de contrato que ele paga para que o seu uso seja padrão em alguns produtos, como, por exemplo, Firefox. Se vocês quiserem outro exemplo, a Apple também recebe muita grana do Google, algo tipo 3 bilhões, para que nos produtos da Apple a busca do Google seja a busca padrão, tá? Só que se isso fosse implementado agora, do jeito que tá, no seco, a Mozilla ia perder, que nem eu disse, 85% de toda a grana que ela recebe, se o Google não pudesse mais pagar isso para eles. A Mozilla sabe disso, a Mozilla tem uma graninha guardada para talvez passar uns 2 anos sem precisar disso, mas isso tá colocando eles assim nessa posição de, ok, nós precisamos ganhar dinheiro, não adianta mais contar com essa mamata do Google, dinheiro gratuito do Google, né, pra gente fingir que a gente é uma competição pra eles. E daí, que nem eu disse, eles tentam criar vários produtos, fazer várias coisas. Mais recentemente, nós fizemos um vídeo no canal, vou deixar ele aqui, sobre a mudança na política de privacidade do Firefox, que eles minimizaram, disseram que era uma coisa que assim, ó, pessoal, na realidade a gente só escreveu ela um pouco melhor, tirar esse negócio de nós nunca poderemos vender os seus dados, a gente tirou na realidade porque mesmo o uso que a gente fazia dos dados poderia ser em algumas legislações considerado venda, então a gente estava se protegendo legalmente, porém, né, e eu fiz o vídeo, eu apresento, eu acho que eu fui muito justo com o Firefox, ninguém tem mais boa vontade, né, com o Firefox do que eu gosto bastante deles, né, é um negócio que fez parte da minha adolescência, esse navegador. Porém, muita gente falou, isso aqui é para eles poderem vender teus dados para propaganda, para IA, para tentar ganhar dinheiro em cima dos dados. E isso é muito ruim para a reputação do Firefox, porque a reputação deles é o navegador que não iria fazer isso, né? Por uma web aberta, privada, todo esse tipo de coisa. E daí isso leva para o que o Enzo agora, né, CEO da Mozilla, está dizendo. Nós queremos entrar no mercado de navegadores de IA. Ele até fala uma coisa assim, tipo, eu acho que tem espaço para todo tipo de navegador, até para um navegador de IA, principalmente se as pessoas confiarem nele, principalmente, né, se for... Ele estava tentando indicar assim, ó, o Firefox é um navegador que as pessoas confiam, ele tem a questão da privacidade, dos padrões abertos, então um navegador de IA baseado no Firefox seria um produto que não existe. E se tu pensar assim na questão de negócios, por isso que eu sempre falo daquele vídeo lá inicial que eu discordava do Juliano, que ele tem o direito de ter a opinião dele, ele usava uma linguagem de mercado do tipo, Firefox, ele precisa focar no que é mais importante, desenvolver o que é mais importante, seguir as tendências de mercado, e daí ele vai ser um navegador que vai poder derrotar os outros. Era meio que a tese dele. Esse CEO do Firefox aqui, se vocês olharem assim com uma cabeça de mercado, com uma cabeça do que o pessoal pensa, o que vai dar grana em computação, né, na tecnologia, parece que esse cara tem um plano bom. Ele tá dizendo assim, ó, os browsers de IA estão tirando nosso espaço, IA é o negócio mais hypado, que mais tá rolando grana, então nós vamos investir nisso. E ele inclusive fala uma coisa assim, o Firefox, ele tá num momento que ele poderia se posicionar como um navegador para você usar IAs livres e abertas, para ser essa plataforma que ainda tá faltando, ok? Parece interessante tudo isso que ele fala. Mas o maior problema de tudo isso, que me deixa com uma sensação horrível aqui, eu sei, né, você é acusado de ser um hater de IA, talvez eu seja mesmo, tá? É que o usuário de Firefox e o usuário que gosta do navegador de IA, que é muito entusiasta de IA, são dois grupos, né? O diagrama de vem aqui assim, as bolinhas não se tocam, lá eles. São dois grupos que não tem intersecção nenhuma. O usuário que quer privacidade e o usuário que quer o navegador de IA não são a mesma pessoa, sabe? É uma pessoa que só existe na cabeça do pessoal da Mozilla. E essa estratégia parece ser a receita para o fracasso. Eu sou usuário de privacidade que não quer chegar perto de nenhum navegador que tenha
qualquer tipo de coisa de IA dentro, coisas de agentes. Eu só queria um navegador que é o mais atualizado com os padrões possíveis, o mais rápido possível e que tem, né, a customização e as coisas que eu preciso. Ele não precisa ser todo ligado nas últimas tendências da indústria, ele não precisa ser o mais lindo e 3D, ele só precisa fazer muito bem as coisas que eu preciso num navegador. Então o Firefox dizer que ele está focando na IA, que a aposta agora é IA, mesmo que tenha essa linguagem de que é mercadológico, de que pode ser aberto, de que pode ser feito com privacidade, pra mim isso é a morte da Mozilla. Por isso que a thumbnail é a Mozilla se esvaindo, né? Eu dizendo, meu Deus, Mozilla, onde você tá indo? Eu não consigo ver isso acabando bem, porque, que nem eu disse, as pessoas que gostam do Mozilla Firefox e que têm muita boa vontade e que passaram todo esse tempo apoiando o projeto, né, caminhando junto com ele, vendo ele se desenvolver, essas pessoas, elas só acham que faz sentido um navegador como o Mozilla Firefox se ele for um navegador que tem que tentar defender os valores da internet aberta, ele tem que tentar manter a internet aberta, ele tem que tentar fazer os padrões funcionar, ele tem que tentar defender a tua privacidade. É muito difícil, mas a gente queria ver o Mozilla Firefox tentando. E quando eles dão essa mensagem, a gente vê assim, tipo, ok, não tem mais nenhuma luta aí, não tem mais nada. Era melhor eu estar usando o Google Chrome, então era melhor eu estar usando, né, o Edge, qualquer tipo de coisa. Ou mais realisticamente, um dos vários forks, né, versões alternativas do Firefox que tem mais privacidade, que não vão ter esse tipo de coisa. Porém, eu sempre falo, ok, existem esses projetos que são baseados no Firefox, né, e que tiram essas coisas e que daí a gente vai usar e a gente vai se sentir limpinho porque a gente não tá usando todas essas coisas que a Mozilla tá colocando agora no Firefox, né, a gente só está com o puro que cuida dos padrões abertos da internet e tal. Esses projetos, eles tendem a não ser a mesma coisa do que um projeto gigante como o Firefox, que tem equipe de design, gerência, que está pensando em roadmap, todo esse tipo de coisa. Esses projetos, eles ganham tudo isso de graça, eles só modificam, né, botam uma coisinha ou outra ali e te dão uma coisa customizada. O que eu quero dizer com isso é, se o Firefox perdeu o rumo, se esse projeto grande que estava puxando o desenvolvimento desses perdeu o rumo, provavelmente esses projetos eles também vão definhar ou vão parar no tempo, sabe? Então não é legal. Seria muito legal ter o Firefox, que nem eu disse, capitaneando isso, e por isso, de novo, é muito ruim que eles falem esse tipo de coisa. Em resumo, da mesma maneira que o Firefox só faz sentido sendo um navegador que está tentando defender uma web aberta e livre, a IA sendo abraçada pelo Firefox, não importa o tipo de linguagem inclusiva que eles usarem dos projetos abertos ou qualquer tipo de coisa, hoje eu vejo a IA como uma tecnologia que está destruindo a web livre e aberta, uma tecnologia que está consumindo toda a web livre e aberta, transformando elas em produtos fechados, opacos, que a gente não consegue ver o que está acontecendo dentro dos modelos de gerar linguagem. Agora a gente não consegue entender o que está acontecendo porque são tudo agentes. Enfim, eu já falei muito sobre isso, mas a IA pra mim é essa tecnologia que pode ser revolucionária do jeito que vocês quiserem, que vocês gostarem aí na cabeça de vocês, porém ela está matando a web livre. Ela está matando a internet como ela existia, e o que está surgindo ali, na minha opinião, não é muito bom. Então o Firefox, ao abraçar isso, está se matando. Ele está se destruindo, tá? Então, isso pode ser mercadológico, isso pode ter uma desculpa de que é ligado ao software livre, alguma coisa assim, mas para mim esse caminho é um caminho sem volta, é o caminho do fim do Firefox. E, né, se eu pudesse tomar essa decisão, se você perguntasse para mim, Enzo, eu diria que a bolha da IA eventualmente vai estourar. Não quer dizer que a tecnologia de IA vai sumir, não quer dizer que não vai ter vários usos da IA generativa. Eu acho que isso sempre vai continuar por aí, mas o que as pessoas gostariam muito é de um projeto que ideologicamente mesmo está ligado a uma web aberta, a manter os padrões abertos e a fazer o melhor navegador possível que as pessoas vão querer usar tecnicamente e não só com coisas brilhosas, com as últimas tendências da indústria. Se isso existisse, as pessoas iam dar um jeito de fazer esse projeto continuar existindo e esse projeto continuar sendo financiado e as coisas acontecerem. Agora, mais um navegador de IA que está tentando, né, botar um pouquinho, um açucarzinho de privacidade e de software livre em cima dessa tendência destrutiva da internet. Isso para mim não tem futuro nenhum. Então, infelizmente, né, para mim isso aqui é o último prego no caixão do Firefox. Eu não consigo ver ele se recuperando disso. Esperaria estar errado, mas eu tenho certeza, né, que os próximos vídeos com um roteiro um pouquinho melhor, né, e talvez com um pouco mais de foco, vão ser vídeos muito tristes sobre o Firefox, tá? Então, infelizmente, esse vídeo aqui acabando
terminando 2025 é um vídeo triste pra mim. Eu acho que o Firefox vai de base. Porém, vocês concordam comigo? Ou vocês acham que eu estou deixando, né, o meu ódio por IA colorir demais a minha análise aqui? Eu quero saber de vocês. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a análise e nós nos vemos na próxima.